Oi, que é a Luísa, e hoje a gente vai corrigir os exercícios de Revolução Científica de Filosofia. Primeiro, a gente vai corrigir esse exercício do Enem de 2012, da segunda aplicação. Eu gosto de sempre ler o enunciado primeiro e só depois ler o texto, porque aí quando eu for para o texto eu já sei o que o enunciado vai pedir dele. Então vamos lá. O texto, extraído da carta escrita por Galileu cerca de 30 anos antes de sua condenação pelo Tribunal de Santo Ofício, discute a relação entre ciência e fé, problemática cara no século XVII. A declaração de Galileu defende que, então, o que a gente tem que procurar é justamente essa defesa, o que ele está defendendo. E é importante ressaltar que o texto vai abordar essa relação entre ciência e fé, que era realmente muito importante na época da Revolução Científica. Assentado, portanto, que a escritura, em muitas passagens, não apenas admite, mas necessita de exposições diferentes do significado aparente das palavras, parece-me que, nas discussões naturais, deveria ser deixada em último lugar. Então, duas coisas importantes para ressaltar aqui é que ele diz que a escritura, em muitas passagens, não apenas admite, mas necessita de exposições diferentes do significado aparente das palavras. O que ele está falando aqui, basicamente, é que a Bíblia, a escritura, ela não é literal, ela é algo metafórico que deve ter uma interpretação subjetiva, deve ir além do que está realmente escrito. Isso opõe muito à ciência que é racional e é muito mais objetiva. Então, por isso, parece para ele que nas discussões naturais, relativas às ciências, a escritura deveria ser deixada em último lugar. Então, aqui ele mostra bem a separação entre ciência e fé. Deixar a fé de lado quando a discussão for sobre a ciência. E aí, indo para as alternativas, a gente já pode eliminar a primeira e a segunda alternativa, letra A e letra B. Porque elas dizem que a Bíblia seria uma referência, algum guia para a ciência. E o que ele está dizendo é justamente o contrário, que deve haver essa separação entre ciência e a religião, que a Bíblia deve ser deixada em último lugar no que se refere à ciência. Já a letra C, ela diz que as diferentes posições contra o significado das palavras bíblicas devem evitar confrontos com os dogmas da Igreja. E algo que Galileu fez foi justamente ir contra os dogmas da Igreja, quando, por exemplo, ele usou da observação, ou seja, da experimentação e não de princípios da fé, para poder afirmar que, por exemplo, a defesa do modelo heliocêntrico, sendo que antes era um dogma da Igreja a existência do movimento geocêntrico. Então, Galileu ia contra, sim, os dogmas da Igreja, e ele defende aqui que você deve justamente ir além desses significados dessas palavras, e ir além também desses dogmas. Então, a letra C também não está correta. Já a letra D diz justamente que a Bíblia deveria receber uma interpretação literal, que é o oposto do que o Galileu está falando. Ele diz que ela deve ser interpretada de uma forma subjetiva. E por último, a letra E diz que os intérpretes precisam propor para as passagens bíblicas sentidos que ultrapassem o significado imediato das palavras. E é justamente isso que ele está defendendo, que ao analisar a Bíblia a gente use a razão e a gente vá além desse significado aparente. Então a resposta dessa questão seria a letra E. Tudo bem? Vamos então para a próxima questão. Agora a gente vai falar sobre a questão 2, que é do Enem 2014, e vamos ler o enunciado dela. No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de Galileu significava defender a... Então, novamente, analisando aqui segundo a posição do Galileu, o que ele defende. Vamos ver o que ele fala no texto. A filosofia encontra-se escrita nesse grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos, isto é, o universo, que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática. Os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Sem eles, vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. Então, a posição dele seria justamente dessa importância da língua matemática e de entender os caracteres em que esse universo, esse livro aberto, está escrito. Isso
prega muito a favor da observação e da experimentação, que é algo que Galileu fazia, por exemplo, quando usava o telescópio, e que era algo que ia contra os dogmas da igreja da época. Então, a gente assim já pode eliminar a alternativa A, porque ele não está pregando a continuidade do vínculo entre ciência e fé. Ele está justamente dizendo que deve haver essa separação, que a ciência deve se basear na experimentação e não na fé. Ao mesmo tempo, a letra D, necessidade do estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que para compreender o universo inteiro, você precisa de usar a matemática. E não apenas o estudo linguístico, e segundo, que o foco dele é nesse estudo do universo, no que ele diz no texto. Na letra C, ele diz: oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica. E é justamente isso que é a defesa do Galileu, que ele opõe essa ciência àquilo que a filosofia escolástica, ou seja, a filosofia que tinha vindo das escolas monásticas cristãs, pregava. Então, ele ia contra esses pressupostos. Por exemplo, o pressuposto do geocentrismo. Então, por que a letra D e E está errada? Vamos analisar isso também. Estão errados. Letra D. Importância da independência da investigação científica pretendida pela Igreja. A Igreja não pretendia uma independência da investigação científica. Ela queria justamente que a investigação científica estivesse sob o controle e sobre a jurisdição da Igreja. E, por último, a inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional da natureza. O que ele diz é justamente o contrário, que a natureza inteira está submetida à linguagem matemática, e não que ela seria inadequada para explicar a natureza. Por isso, a resposta da visão do Galileu é a letra C. Vamos agora, então, para a questão de número 3, que é do Enem de 2013. Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a investigação científica consiste em... Então, a gente vai procurar no texto em que consiste a investigação científica. Os produtos e o seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciada por pensadores como Descartes e Bacon, impulsionada pelo iluminismo, não surgiu de um prazer de poder, de um mero imperialismo humano, mas da aspiração de libertar o homem e enriquecer sua vida física e culturalmente. Então, uma coisa muito importante nesse texto é a questão da aspiração de libertar o homem via razão. E outra coisa, ele diz aqui que essa meta, ela tem a expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. E aqui isso vem daquilo que a gente disse da diferenciação, a partir da Revolução Científica, entre a ciência contemplativa, que ela pretende apenas entender a natureza, e a ciência ativa, que pretende intervir na natureza a partir do entendimento dela. Então, dito isso, a gente já pode ver que a letra A diz expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes. Não é essa a intenção da investigação científica. Ela quer justamente entender a natureza e fazer isso continuamente para poder mudar ela. Não é expor a essência da verdade. E a letra B, ela também não se enquadra, não se adequa, porque diz que a investigação científica gostaria de ocupar o lugar que outrora foi da filosofia. E nunca teve esse interesse por parte nem do Descartes nem do Bacon de que a filosofia fosse retirada para colocar a ciência no lugar. Ela é uma forma de conhecimento como a investigação científica. Letra C. Ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam progresso.
Algo muito importante aqui é o almejar o progresso, é o ir além e também o ser expressão da razão. Essa alternativa ela está correta, de acordo com o que os dois pensam, justamente porque ela diz, ao dizer almejar o progresso, ela está falando dessa intervenção através da tecnologia, intervenção na natureza para levar a humanidade a progredir. E também do racionalismo, que é algo muito característico, tanto do Descartes quanto do Bacon. Então, a letra D e a letra E, elas estão incorretas, porque eles não tinham a intenção de eliminar os discursos éticos e religiosos, conforme diz na letra D, não era essa a intenção deles, era apenas poder analisar a natureza sem os preconceitos, digamos, estabelecidos por esses discursos, especialmente o religioso. E a letra E, ela está incorreta porque não existe esse interesse de impor limites aos debates acadêmicos. Tudo bem? Então vamos para a próxima questão. A próxima questão é do Enem de 2013 e ela tem textos bem maiores. Então é ainda mais importante ler primeiro o enunciado para poder já ir procurando no texto o que a gente quer como resposta. A exposição e a análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se. Então, a gente está analisando segundo o projeto de Descartes. Texto 1. Há já algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito, e começar tudo novamente a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Algo muito importante, então, aqui é desfazer das opiniões já existentes e começar de novo a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. E agora no texto 2. É o caráter radical do que se procura e que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparece a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Então ele aqui fala da importância de duvidar de tudo, de ocupar o espaço pela dúvida para poder construir novos conhecimentos mais sólidos. Então os dois textos se relacionam muito nessa ideia de duvidar de tudo que já se conhece para garantir que você tenha conhecimentos mais consolidados no futuro. Então, vamos ver o que se deve fazer para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, segundo o Descartes. Na letra A diz, retomar o método da tradição para edificar a ciência com legitimidade. O que ele quer justamente é ir contra, quebrar esse método da tradição através de duvidar de tudo que já se sabe. Então, não é isso. Questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. Algo muito importante nessa alternativa é a palavra questionar, a palavra duvidar de forma ampla de tudo. Que é uma das características da dúvida cartesiana, que é uma dúvida hiperbólica, muito grande, e universal, que se aplica a tudo. Então, essa letra B, por enquanto, se apresenta como a alternativa correta. Vamos ver as outras. Letra C. Investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos. Isso foi algo que nunca não foi abordado em nenhum dos dois textos, a questão dos homens menos esclarecidos pelo Descartes. D. Buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados. Não é questão de eliminar da memória, é questão de passar, usar da dúvida, usar desse processo para entender o que deve ser descartado e o que não deve. E letra E, encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados. Isso é muito importante, dispensam ser questionados. É exatamente o que o Descartes vai contra. Tudo tem que poder passar para um questionamento, e a partir do momento que você vai ter ideias e pensamentos evidentes, são ideias e pensamentos que já passaram por esse questionamento. Então, realmente, a resposta correta é a letra B. Lembrando que sempre que a gente fala de Descartes, essa questão da dúvida é muito importante. Então, vamos agora para a questão 5.
Agora a questão número 5 é do Enem 2016 e ela também aborda o Descartes. Em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico como resultado da. Então, do que o conhecimento para Descartes resulta? Nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, se o nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problema. Não nos tornaríamos filósofos por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas história. Então, o que ele está dizendo é justamente, olha, a gente não vai se tornar matemático se a nossa memória ela só tiver todas as demonstrações feitas por outras pessoas. E isso é muito da ideia do Descartes de eliminar os conhecimentos precedentes por meio da dúvida. Ele utiliza a dúvida para eliminar os conhecimentos anteriores e assim ter certeza de que ele está construindo uma boa fundação, uma boa base para o conhecimento que está por vir. Então, ele considera um resultado da. Vamos ver esse conhecimento. Letra A. Investigação de natureza empírica. Descartes ele era muito racionalista, ele não confiava nos sentidos, ele dizia que os sentidos podiam nos enganar. Então, ele não era um empirista. Retomada da tradição intelectual. A palavra tradição é justamente o que ele condena, né? As demonstrações feitas por outros, igual ele diz no texto. Imposições de valores ortodoxos, ou seja, valores em que você tem conformidade com o princípio de uma doutrina e não enxergaria de outras. Isso não é também a ideia dele, é justamente criticar e questionar todos os princípios. A autonomia do sujeito pensante, isso é algo sim que o Descartes valoriza muito. O racionalismo humano, a racionalidade e a sua autonomia para poder pensar por si próprio, enquanto um ser dotado de razão, né? E a liberdade do agente moral. O Descartes ele não aborda esse agente moral, ele aborda muito mais o agente como coisa que pensa. Então, a alternativa D seria a alternativa correta, que está mais de acordo com o pensamento do Descartes. Tudo bem? Agora, a questão 6 é do Enem 2019, é bem mais recente, e também aborda o Descartes e o Rachels, que é um pensador bem mais contemporâneo. Os textos abordam um questionamento da construção da modernidade que defende um modelo, então a gente vai ver qual é o modelo defendido pelos dois textos. Texto 1. Considera apropriado deter-me algum tempo na contemplação desse Deus todo perfeito, ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. Algo importante de ressaltar aqui é que Descartes ele contempla Deus, mas ele contempla Deus depois de uma descoberta, de uma conclusão racional da existência e da perfeição desse Deus. Então é um processo pautado na racionalidade, apesar de ser um processo envolvendo a figura divina. E no texto 2, qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade toda-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Então aqui está querendo dizer justamente que acreditar em Deus é um pouco da ideia do Descartes também. Acreditar em Deus não é apenas uma questão de fé, tem que ter uma questão de razão envolvida nisso também. Então, os textos eles abordam um questionamento da construção da modernidade e eles defendem qual modelo? Começar de baixo para cima. Configurado na percepção etnocêntrica, eles não abordam a questão de uma etnia como centro, uma etnia acima das demais, não é essa a abordagem. Focado na legitimação contratualista, eles não seguem o contratualismo do Hobbes e do Locke, por exemplo. Fundamentado na ordenação imanentista, que seria justamente essa ideia de que Deus é impossível, está além da razão humana, é impossível de ser explicado, eles dizem justamente o contrário, de que Deus está ao alcance e deve estar ao alcance da razão humana. Então também não é baseado na explicação mitológica, porque é algo racional, não é algo do mito. Então,
o que resta é a nossa alternativa que diz centrado na razão humana, que é justamente o foco dos dois. É submeter mesmo a questão divina à racionalidade. Letra A. E algo muito importante de perceber nessa questão aqui é que mesmo que talvez você nunca tenha lido Rachel, mesmo que não tenha sido abordado quando a gente falou da Revolução Científica, é possível, a partir da leitura do texto e da análise do texto, fazer uma questão que envolve ele. Tá? Então, para não assustar quando ver um nome diferente. Tudo bem? Então, vamos para a próxima questão. Então, agora a gente tem uma questão do Enem 2012, que aborda Descartes e Hume, dois filósofos que a gente abordou aqui nesse tópico de Revolução Científica. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume... E agora, vamos ler o texto. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em que já nos enganou uma vez. Texto 2. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia, e se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Então, aqui a gente já vê uma oposição forte entre os dois textos. Porque no primeiro, Descartes defende que os sentidos são enganosos, que você deve confiar só na razão. Enquanto no segundo, Hume utiliza a impressão sensorial justamente como a justificativa para uma ideia. Se uma ideia ela não está pautada numa impressão, ela não pode ser uma ideia que tenha significado. Justamente porque para Hume a gente tem as impressões e as ideias, sendo que as ideias vêm sempre de uma impressão. Então, o que os dois diferem muito é na forma como eles enxergam a utilização dos sentidos para adquirir conhecimento. Então, a gente já pode assim eliminar a letra A, porque ela diz que ambos defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo. E não é assim. Só Hume tem essa defesa do sentido. Descartes ele tem uma defesa muito maior do racionalismo. Letra B. Entende que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. O Descartes, a coisa que ele mais faz, na verdade, é suspeitar, é duvidar de todos os conhecimentos que se tem anteriormente. E mesmo o Hume, ele está propondo nesse texto justamente uma suspeita do significado e entender se existe uma impressão correspondente. Lembrando que os dois dão importância para a razão, só que a razão para o Hume ela vem como uma forma de analisar o que os sentidos adquiriram, enquanto para Descartes a razão é a única fonte para o conhecimento. Letra C. São legítimos representantes do criticismo. O criticismo ele é uma forma de pensar da filosofia que é justamente pautado na razão. É muito mais próximo do racionalismo do Descartes do que seria do empirismo do Hume, que baseia nos sentidos. Então, nenhum dos dois é um representante do criticismo, mas muito menos o Hume, que é um empirista. Eles concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. Hume não concorda com isso. Para ele, a base do conhecimento humano são as ideias e os sentidos. Portanto, os dois atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos na produção de obtenção do conhecimento. E é justamente isso que eles fazem, é justamente essa grande diferença entre o racionalismo de um e o empirismo de outro. Tá certo? Vamos para a próxima, então. Agora a questão número 8 é do Enem PPL de 2018. Depreende-se desse excerto da obra de Hume que o conhecimento tem sua gênese na... Então, onde que para o Hume o conhecimento tem sua gênese? Vamos ler o texto. Quando analisamos nossos pensamentos ou ideias, por mais complexos e sublimes que sejam, sempre descobrimos que se resolvem em ideias simples que são cópias de uma sensação ou sentimento anterior. Mesmo as ideias que à primeira vista parecem mais afastadas dessa origem, mostram ao exame mais atento ser derivado delas. Então, ele fala das origens das ideias. E quais são as origens das ideias? São as sensações ou os sentimentos anteriores, ou seja, os sentidos.
Então, para Hume, o conhecimento não tem a gênese numa convicção inata, ele inclusive é contra, ele discorda de que existam ideias inatas. E ele também não é baseado para o Hume na dimensão a priorística, a priori, antes da existência. Ele é justamente depois da existência. Pela elaboração do intelecto, por mais que Hume considere a razão importante na análise do que os sentidos nos oferecem, não é ali que está a gênese, no intelecto que está a gênese do conhecimento. Ela está justamente nos nossos sentidos, que é o que fala na letra D, a percepção dos sentidos que estaria a gênese do conhecimento. E por último, a realidade transcendental, algo relacionado ao divino, além do humano. Não é nisso também que Hume se baseia, mas justamente na experiência sensível. Ok? Então, a resposta é a letra D. Vamos agora para a questão 9, que é do Enem de 2013, também sobre Hume. O filósofo escocês David Hume refere-se a fatos, ou seja, a eventos espaço-temporais que acontecem no mundo. Com relação ao conhecimento referente a tais fatos, Hume considera que os fenômenos... Vamos ler o texto. O contrário de um fato qualquer é sempre possível, pois, além de jamais implicar uma contradição, o espírito concebe com a mesma facilidade de distinção como se ele estivesse em completo acordo com a realidade. Que o sol não nascerá amanhã é tão inteligível e não implica mais contradição do que a afirmação de que ele nascerá. Podemos, em vão, todavia, tentar demonstrar sua falsidade de maneira absolutamente precisa. Se ela fosse demonstrativamente falsa, implicaria uma contradição, e o espírito nunca poderia concebê-la distintamente, assim como não pode conceber que 1 mais 1 seja diferente de 2. Aqui, Hume está fazendo justamente uma diferenciação entre os fenômenos, aquilo que você percebe, e os cálculos abstratos. E isso se relaciona justamente ao empirismo, a forma através dos sentidos que Hume prega como forma de adquirir conhecimento. Então, os fenômenos. Letra A. Ocorrem de forma inquestionável a serem apreensíveis pela razão humana. Essa é a forma de pensar muito relacionada ao Descartes, ao racionalismo. Quando a razão percebe, eles são inquestionáveis. Isso não acontece para Hume. É necessário que exista uma experiência sensorial envolvida. Letra B. Ocorrem de maneira necessária, permitindo um saber próximo ao do estilo matemático. Ele está justamente fazendo uma diferenciação entre os cálculos matemáticos e os fenômenos. Então, isso também não está correto. Propiciam segurança ao observador para se basear em dados que os tornam incontestáveis. O que ele fala justamente é que os fenômenos, a gente acredita, por exemplo, que o Sol vai nascer todos os dias por uma questão de hábito, não por uma questão de dados. Como a gente vê ele nascendo todo dia, a gente acredita que ele vai nascer no próximo. Então, é uma questão de hábito baseada na experiência. Letra D. Devem ter seus resultados previstos por 2 modalidades de prova com conclusões idênticas. Ele não aborda em momento nenhum essa questão de provar os resultados. Inclusive, ele está dizendo justamente que existem essas diferenças entre a forma de pensar matemática da prova e a forma do fenômeno. Exigem previsões obtidas por raciocínio, distinto do conhecimento baseado em cálculo abstrato. E é justamente isso, é pensar de uma forma diferente da matemática, mas que mesmo assim envolve a razão, porque ela envolve essa questão de, por hábito, a gente vê que todo dia o Sol nasce, e a gente, a partir daí, espera racionalmente de que o Sol vai nascer depois. Isso é uma construção que, ao longo do tempo, a gente vai fazendo com a nossa razão para esperar esse evento. Tem a ver com a noção de causa e efeito, que o Hume fala como um dos critérios de ligar 2 ideias. Certo? Então, vamos para a última questão. E por último, a gente tem a questão 10, que é do Enem de 2015, também sobre Hume. Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar 2 ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecemos. Podemos conceber um cavalo virtuoso porque somos capazes de conceber a virtude a partir de nossos próprios sentimentos,
e podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é familiar. Então, aqui, nesse texto, Hume está abordando um vínculo entre pensamento e impressão, que para ele é justamente aquilo de que as impressões, que são diretamente derivadas dos sentidos, elas geram as ideias, que seriam como cópias um pouco menos vívidas e que ficam na mente. E que, a partir dessas ideias, você pode formar ideias mais complexas. Por exemplo, uma montanha de ouro ou um cavalo virtuoso, mesmo que a gente nunca tenha visto, a gente consegue saber o que é, porque a gente tem ideias que vieram de impressões que vieram nos sentidos, que estão fundamentados nos nossos sentidos, nos nossos sentimentos. Então, a gente já tem a resposta aqui diretamente na letra A, porque ela diz: os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação, porque as ideias têm origem nas impressões, que têm origem na sensação. E algo muito importante de reparar nessa questão aqui é que, por mais que as alternativas às vezes pareçam muito semelhantes, é importante observar o que é o mais correto e o que tem mais, o que é mais relacionado ao que foi perguntado. Qual é o vínculo entre pensamento e impressão? Porque, por exemplo, o espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível. Caso Hume faz a referência mais à razão do que ao espírito. Mas, de qualquer forma, não é essa que é a pergunta, né? As ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso, não são necessariamente determinadas pelo acaso. Ou os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória. Não houve essa pergunta sobre como algo é processado na memória, mas justamente qual é o vínculo entre o pensamento e a impressão, não o pensamento e o sentimento. Ok? E, por último, as ideias têm como fonte específica o sentimento, cujos dados são colhidos na empiria. A fonte específica das ideias são as impressões, a fonte direta das ideias. Ok? Certo? Espero que tenha ficado tudo esclarecido dessas questões. E, se houver alguma dúvida, estou à disposição. Obrigada.